Amém, amém. Começando essa aula agora, né? Então nós vamos lá. Homilética. Vocês podem abrir aí a apostila de vocês na página 5. E aí temos a definição de homilética, é uma palavra grega que vem, né, do grego que significa homilos. O significado é assembleia do povo. E homilia também vem da mesma raiz etimológica, que significa pequeno discurso, tá? O que é a homilia? Homilia geralmente acontece nos cultos domésticos. São aqueles discursos menores, aquelas saudações breves. Isso é chamado de homilia. A homilética é a arte de discursar, de elaborar sermões, de pregar. Então, o que é a homilética? É a arte de falar, é a arte de discursar. E é uma arte mesmo. Por que é uma arte? Por causa que muitas pessoas têm essa dificuldade de falar em público. Muitas pessoas, quando são chamadas até para fazer um trabalho de escola, né? E o professor vai sortear quem vai falar, ela fica, meu número não, eu não, eu meu nome. Por quê? Porque tem essa dificuldade, né? Dificuldade. Quer ver outra coisa que atrapalha quem não tem homilética? É a entrevista de emprego. A pessoa se enrola toda, não sabe onde coloca a mão, só falta roer os pés. Nenhuma entrevista de emprego, porque a pessoa não domina a arte de falar. Por que essa palavra começou, né? Ela vem do grego. Porque os gregos se ocupavam de falar da vida dos outros. Eles se reuniam, entendeu? Eles se reuniam no panteão deles e ali eles tratavam de tudo a respeito da vida, acerca das circunstâncias. Os gregos se ocupavam em falar. Os gregos eram ótimos nessa arte. Eles desenvolveram a arte de falar. Tanto que quando Paulo chega na cidade, né, ele começa a falar e o povo começa a ouvir e fala: peraí, ele está falando de algo que nós não conhecemos. Vamos levá-lo para poder ministrar no, no nosso panteão, porque nós queremos ouvir o que ele tem a dizer. Então, todas as pessoas eram chamadas para discursar. Quem tinha uma boa oratória. Não é à toa que Jesus é procurado pelos gregos para poder ir para a Grécia discursar. Porque eles falavam, peraí, esse homem, ele arrebanha muitas pessoas, todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer. Então, nós queremos levar ele para a Grécia para que ele possa falar sobre isso, sobre essas coisas que ele está dizendo. Então, da onde é que vem essa arte de falar? Dos gregos. Eles desenvolveram a homilética, que é a arte de discursar. Tem gente que fala assim, isso aí é coisa para mulher, porque mulher fala demais, né? Posso dizer que não é coisa de mulher, porque nessa época da Grécia, as mulheres não eram chamadas para os discursos, né? Quem se ocupava disso eram os homens. Então, posso dizer para vocês que os primeiros fofoqueiros não foram mulheres. Então, vamos lá. Eles se ocupavam em falar, em falar. Então, tirando essa questão que já foi esclarecida para vocês, que está na página 5, eu quero que todos abram a Bíblia em Lucas 1. Lucas 1. Vou apagar aqui. Vamos desenvolver agora o que eu expliquei, o fundamento da palavra. Agora eu vou explicar como que isso funciona na prática. E se teve alguém que usou homilética, foi Lucas. Por quê? Ele era estudado, ele era um médico, e de repente um certo Teófilo pede para que ele vá descobrir se tudo que estão falando a respeito de Jesus realmente procede. Então ele precisa fazer um relato para Teófilo sobre uma investigação que ele estava fazendo. Então vamos lá. Irmã Vicentina, lê aí, Lucas 1:1.
1:1. Então, eu vou pegar uma palavra-chave de Lucas 1:1, que a irmã Vicentina acabou de ler, que significa isso aqui, ó. Tá aí no onde ela acabou de ler. Vê se foi isso mesmo que você leu. Narração coordenada. Tá isso em Lucas 1:1 para vocês? Narração coordenada? Faz um risco aí na sua Bíblia. Não tem problema se rabiscar na sua Bíblia, não. Narração coordenada. Pastor Luiz, leia aí Lucas 1:2. Aí tem outra palavra-chave. Testemunhas oculares. Vamos lá? Testemunhas oculares. Risca aí na sua Bíblia. Testemunhas oculares. Agora, vamos lá. Elisana, lê aí Lucas 1:3. Ó, excelentíssimo. Então, vamos lá. A minha tradução, ela diz assim. Vê se a tradução de alguém aí está igual. A minha está dizendo assim, igual a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Quem está com a mesma tradução que a minha? A sua? A sua? Tá. Então, aqui no versículo 3, tem duas palavras-chave. A primeira é investigação de tudo. Investigar. Investigar. Investigar algumas coisas, investigar tudo. Então, eu investigo não é algumas coisas, eu investigo tudo. A outra palavra-chave está em exposição em ordem. A outra palavra-chave é uma exposição em ordem. Pronto. Isso é homilética. Tudo que está aqui é homilética. É isso aí. Lucas descreve como que deve ser a arte do falar, do ministrar e do pregar. Lucas vai nos dar essa aula de homilética, ele vai nos ensinar como a gente tem que fazer. Vamos desmembrar isso aqui? Então, vamos lá. Uma narração coordenada. Como que se procede essa narração coordenada? A narração, ela pode ser falada, como ela pode ser escrita. No caso de Lucas, como ele estava fazendo uma investigação, ele estava escrevendo uma carta para Teófilo. Então, ele escreveu. Essa narrativa dele foi escrita. Então, ele vai dizer assim, vamos lá para o 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha como isso é coordenado. Ele vai falar quem é que está governando nessa época. Quem é que está governando? Que lugar? Judéia. Então, ele está falando como se fosse hoje. Nos dias do presidente Lula, no Brasil, o pastor Silas conheceu a pastora Elisa. Você viu como ele começa, entendeu? De uma forma coordenada. Ele vai falar quem é Herodes, quem é que está governando. Ele está falando que é Herodes, está falando aonde ele está governando e sobre o que ele vai falar.
Então, cronologicamente, ele está nos dando as datas. Ele está nos fornecendo datas, porque através dos achados arqueológicos, descobriu que Herodes realmente existiu. Herodes foi um rei que existiu. Então, Lucas está escrevendo para nós algo coordenado. Se fosse assim para falar sobre o nascimento, né? Vamos lá, o nascimento da Jezabel. Onde você nasceu? Pernambuco. Então, em que ano que foi? Você lembra quem era o governador de Pernambuco nessa época? Então vamos colocar lá um nome hipotético, né? 85, você falou? Então vamos lá. Nos anos do governador Francisco, na cidade de Pernambuco, nasceu de fulano e de Beltrano Jezabel. Olha, dá para você entender que essa narração ela é como? Ela é coordenada. Ela é coordenada. E qual é o risco? O risco não, qual é o erro que nós cometemos frequentemente quando nós montamos o nosso sermão? A primeira coisa que nós cometemos é que nosso sermão, ele tem que seguir uma estrutura, porque ele precisa, entendeu? Ser como ordenado, ele tem que ter ordem. Ele tem que ser uma exposição em ordem. Em ordem. Então, o que o meu sermão precisa ter? Ele precisa ter um começo. Ele tem que ter um início. Ele tem que ter um meio. E ele tem que ter uma finalização. Ele tem que ter um começo, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um fim. Senão não fica coordenado. Não fica. Então, o que acaba acontecendo com o meu sermão muitas vezes? Eu faço uma bagunça, uma salada. Eu vou falar sobre o nascimento de Jesus e eu preciso começar com quem? Com seus pais? Aonde ele nasceu? Onde Jesus nasceu, gente? Belém. Então eu tenho que falar que o quê? Na cidade de Belém, hoje vos nasceu o Salvador, né? Assim que está dizendo o texto. Então eu preciso saber como começar um sermão. Detalhe: começar é mais difícil do que desenvolver e finalizar. É muito mais difícil você começar, por exemplo, começar uma conversa. Você não enrola para conversar com uma pessoa? Imagine um assunto capcioso que você tem para falar com a pessoa e você fica rodeando, manda mensagem. Você chega a que hora? Ah, eu chego hoje às 20. Mas vou colocar aqui marido e mulher. Chego hoje às 20. Ah, às 20? Aí fica, tá, porque eu queria falar algo para você. Então fala. Não, quando você chegar, a gente fala. Aí das 20, o homem não chega. Aí manda mensagem. Onde você está? Você está chegando? Não, passei aqui para comprar um negócio, mas já estou chegando. Tá, porque não esqueça que eu quero falar com você. Aí o marido chega e fala, e aí, o que você quer falar comigo? Não, vamos, vai jantar primeiro. Aí o marido janta e tudo. Fala, não, vai tomar um banho primeiro. Porque você está enrolando, você está criando, porque você não sabe como começar o assunto. Não sabe começar o assunto. E começar um sermão, ele é muito mais complicado do que você desenvolver uma ideia e finalizar uma ideia. Porque você tem que, por exemplo, muitas vezes eu e o pastor temos isso. Vamos ministrar o que hoje? Aí a gente fica assim, vamos falar sobre o que hoje? E aí a gente fica, meu Deus, vamos falar sobre o quê? O que eu vou falar? Sobre isso, sobre aquilo. Meu Deus, me dá uma luz, me dá uma palavra. Não é que você não tenha, é que você não sabe o que falar. A partir do momento que você fala, vou lá para Salmos. Gente, mas Salmo tem 150 capítulos. Eu vou falar o que sobre Salmos? Eu vou falar sobre alegria. Mas aonde é que começou a alegria? Qual é a fonte da alegria? Gente, começar um sermão é muito complicado. Por isso que nós vamos levar algum tempo no começo desse sermão. Depois a gente desenvolve uma ideia. E depois a gente finaliza uma ideia. Finalizar é mais fácil. Finalizar já vai.
Engatou a primeira marcha, engatou a segunda, a terceira, a quarta, vai fácil. Então, o negócio é o quê? É começar. É começar. Então, a minha narração tem que ser como? Coordenada. Aí vamos lá para um erro que acontece muitas vezes conosco. O que são testemunhas oculares? Pessoas que presenciaram um fato. Isso são testemunhas oculares. Se você ouviu de alguém algo, você não é testemunha daquilo. Você ouviu de alguém. E aí o que acontece? Ele foi atrás das fontes, ele investigou tudo. Hoje, nós estamos vivendo a era da informação, mas não do conhecimento. Porque tem informação que é desinformação. Tem informação que é desinformação. Como assim, pastora? Com tanta fake news, você tem que examinar se essa fonte é oriunda de uma verdade ou de uma crendice popular. Por exemplo, alguns anos atrás, quem já é cristão há algum tempo do meio pentecostal, havia gente dizendo que através de oração recebia dente de ouro. Era. O pessoal recebia o tal do dente de ouro. E todo mundo saía correndo para receber a oração do dente de ouro. Agora me fala, alguém fotografou esse dente de ouro? Não. Foi levado para um ourives para ele poder testar a pureza desse ouro? Não. Então, como eu posso dizer que realmente as pessoas estavam recebendo o dente de ouro? Como? Oração para emagrecimento. O pastor colocava a mão lá nas pessoas e falava que as mulheres iam emagrecer. Foi comprovado antes da mulher lá receber oração, a balança, vai, irmã, sobe aqui na balança, quanto você tem? Tanto. Depois a oração sobe de novo na balança, tem quanto? Tanto. E sai espalhando-se pelas redes sociais, entendeu? Fake. Milagres fake. E às vezes nós estamos estudando. Não, tem um fulano de tal que é professor de teologia, que a aula dele é massa. Aí você vai pegar aquela aula de teologia, não tem teologia nada. Tem tudo, é mentira. Nossas redes sociais estão mais cheias de achólogos do que de teólogos. Então você precisa entender se a pessoa que está passando essa informação, qual é a formação dela? Onde é que está o diploma dela? Ela estudou com quem? Com quem? Então nós precisamos, entendeu? Ver, chega no meu WhatsApp por dia, trocentos vídeos. Ah, você viu isso? Algum tempo atrás, quando eu estava fazendo arqueologia, as pessoas me mandaram que uma pessoa, um professor, um estudioso, achou no fundo do mar as rodas da carruagem de Faraó que estava lá, entendeu? Eu falei, como que acharam as rodas, entendeu? Dos carros de Faraó. Eu falei, isso tá registrado aonde? Gente, todo achado arqueológico, ele precisa ser achado em um sítio arqueológico. Registrado. Por exemplo, os escritos do Mar Morto que foram achados nas cavernas de Qumran, eles foram encontrados por umas crianças que estavam brincando e elas estavam cuidando das cabras de seus pais. E uma das cabras acabou se desviando e entrou dentro de uma dessas cavernas e a criança, foi procurar onde é que estava a cabrinha. Achou a cabrinha e eles acharam interessante aquele buraco ali daquela caverna e eles começaram a jogar pedra lá dentro para ver se tinha bicho. E quando eles começaram a jogar pedra dentro da caverna de Qumran, a caverna número,
não sei se agora é número 9 ou número 6, porque elas foram classificadas por número, ele começou a jogar pedras lá dentro, essas crianças. E aí o que, que acontece? Bateu, eles começaram a escutar barulho de alguma coisa quebrando lá dentro. Barulho como se estivesse batendo a pedra estivesse quebrando algo lá dentro. Criança curiosa do jeito que é, o que, que elas fizeram? Entraram dentro da caverna. E quando elas entraram dentro da caverna, elas encontraram jarros de barro enormes, até do tamanho deles, pequenos e grandes. E eles foram na vila e chamaram os seus pais, chamaram as pessoas e disseram: "Ó, a gente encontrou uma caverna, e será que tem tesouro lá dentro?" E os pais foram na internet, né? E encontraram esses jarros. E quando encontraram esses jarros, eles abriram e tiveram uma decepção. Não tinha tesouro lá dentro. Tinha um monte de papel, um monte de papiro, um monte de escritos. E aí eles falaram: "Ah, serve para nada, mas serve o couro." Porque o que acontece? As pessoas escreviam antes em papéis, papiro, né? Tabuinhas de argila e também nos couros. Eles usavam couro de animal para poder escrever no couro. Então, eles acharam aquele couro de tão boa qualidade que muitos dos escritos de Qumran, que é a Bíblia que eles encontraram, e outras coisas além dos escritos de Isaías e livros da Bíblia, viraram chinelo. Eles usaram a tira de couro para fazer sandália. Porque eles falaram: "Ah, já que não tem tesoura, a gente vai vender isso aí para poder fazer sandália." E depois que foi, sim, alguns estudiosos, quando isso foi parar no mercado negro, nas lojas de antiguidades, eles perceberam que havia coisas escritas. E quando eles descobriram essas coisas escritas, eles falaram assim: "Vamos chamar uma pessoa que entende disso." Descobriu que havia um grande tesouro ali arqueológico. E aí o que acontece? A partir daí, passou-se a enxergar os achados de Qumran como algo parte da nossa história cristã. Então, tudo que se acha não é assim, tem que ser documentado, tem que ser passado por ciência, tem que se usar. Quantas ciências a gente usa para poder dizer que algo é verdade? A gente usa a ciência arqueológica, a ciência histórica, a gente vai usar a geografia, biogeografia, paleontologia. Tudo isso é usado para você poder dizer isso aqui é uma verdade. Lucas fez isso. Ele investigou tudo. E às vezes a gente ouve alguém falando uma besteira e a gente sobe no nosso púlpito replicando aquela besteira que a gente ouviu, porque a gente não quer tratar de estudar. Esse é o nosso problema. A gente tem problema em estudar, em ler. O brasileiro tem dificuldade em ler. Quer ver uma coisa que bomba no Brasil? Streaming. Filmes. Porque se tiver o filme da vida de Jesus, para que eu vou ler a Bíblia se tem um filme? Eu prefiro assistir o filme. Não é à toa que The Chosen se tornou, né, o sucesso que está fazendo. Porque as pessoas não querem ler Bíblia, as pessoas querem assistir. Então, voltando para a homilética, deixa os filmes de lado um pouquinho e comece a ler a palavra de Deus e a estudar. Então, foi isso que Lucas fez. Ele fez uma narração coordenada, ele foi atrás das fontes, ele investigou tudo. Tudo ele investigou. E aí ele fez a exposição. Exposição é a primeira? Então já saio falando? Não. Eu primeiro vou fazer o quê? Vou fazer uma escrita coordenada. Eu vou atrás de pessoas que possam me dar orientação. Eu investigo tudo. Aí eu vou fazer uma exposição. Deu para você entender que tudo tem uma ordem? Tudo tem uma ordem. Deus é um Deus de ordem. E a homilética vai te ensinar qual é essa ordem em tudo que você vai fazer. Ok? Então, vamos lá. A página número... Vamos lá. Discurso. Vocês vão usar para discurso, que é uma das áreas da homilética. Que é um discurso, conjunto de frases ordenadas, faladas em público. Posso ensaiar meu discurso em casa? Pode. Fale para você mesmo no espelho.
É assim que você treina um discurso. Você treina um discurso falando para você mesmo no espelho, ou pega seu pai, pega sua mãe, pega alguém e fala assim: peraí, eu vou discursar para você. Vê se tá bom o que eu estou falando. Vê aí, você é a minha primeira plateia, entendeu? Então, o que acontece? E melhor ainda se essa plateia for crítica. Porque se a plateia fala, ih, você errou nisso, ih, você errou naquilo, não fique com raiva das críticas. As críticas, elas estão aí para melhorar, ok? A homilética é ciência, a arte elaborada de expor sermão, isso eu já expliquei. Oratória, gente, como tem curso de oratória aí fora? Por quê? Muitas pessoas com dificuldades para falar em público. Alguém aqui da sala tem dificuldade em falar em público? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis? Depende do público, né? É. Também? Dificuldade. Vamos supor, de repente vocês estão assim no serviço e de repente alguém fala assim: ah, nós precisamos de alguém para falar algo para o chefe, uma carta, uma homenagem para o chefe que é aniversário. Você se candidata para fazer isso? Não? Então vamos lá. Pregação, ato de pregar, sermão, ato de anunciar uma notícia. Retórica, conjunto de regras relativa à eloquência, arte de falar bem. Sermão, discurso cristão falado no púlpito. Tá? Então, essas são as áreas que nós vamos trabalhar. E qual é a finalidade? A finalidade do estudo da homilética abrange tudo que tem a ver com a pregação, apresentação de práticas religiosas, como se preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, vamos lá para algumas regrinhas básicas. Vocês entenderam aqui que Lucas nos dá tudo sobre homilética? Tá tudo certinho aqui para vocês? Narração coordenada, testemunho oculares, investigação de tudo e exposição em ordem? Então, vamos lá. Tudo isso aqui já basta? Não. É um conjunto. Então, nós temos que entender que há um kit. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, roupa fala. A roupa fala. Por exemplo, quando você vai procurar emprego, qual roupa que você coloca? Rasgada? Uhum. Depende, se você for trabalhar numa loja de jeans rasgado, legal. Né? Dependendo de onde for, tudo bem. A sua roupa fala. Se você quer ser levado a sério, cuidado com a sua roupa. Por exemplo, eu vou ministrar no culto à noite. Eu posso chegar aqui com o uniforme do Corinthians? Não! Eu posso chegar aqui com o uniforme do São Paulo, do Santos, do Palmeiras? Não! Nenhum! Nenhum! Entendeu? Falta de ética. Então, você não pode chegar com essa roupa. Por quê? Porque a roupa fala. A sua roupa fala. E fala o respeito que você está tendo para com o local. Para com o local. Você vai diante de um juiz, você tem que ter uma roupa séria para entrar. Tem locais que se você estiver mal vestido, você não entra. Não entra, você é barrado. Então, pode falar. Hum. Sim, você não subia, que era paletó rachado, né? E não era só o paletó que não podia ser rachado, as saias das mulheres também não podia ter racho. Era chamado de macho, que você podia colocar, que era uma abertura que parecia um lequezinho, entendeu? Mas a rachadura não podia ter na saia. Antigamente se usava o chapéu, não é verdade? Os homens usavam o chapéu. Então, nós precisamos entender que, mesmo com a evolução da nossa cultura, o altar é um lugar que você precisa passar seriedade e respeito pelo local onde você está.
Você vê que é uma coisa assim, que às vezes a gente fala, não tem nada a ver, eu posso subir no altar com a calça rasgada, com a blusa furada, com não sei o que, o importante é que Deus vai me usar. Ei, Deus tem compromisso com a palavra dele? Sim. Mas você precisa entender o local onde você está. Por exemplo, quando eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, no recreio das férias foi oferecido para a escola um passeio para que as crianças pudessem conhecer o Allianz Parque. E o que que veio nas recomendações? Pode entrar qualquer criança de qualquer time, só não pode vestir preto. Não pode vestir camisa preta. Preto e branco não pode entrar. Pode usar qualquer cor, menos essa. Então a gente tinha que falar para as crianças que não podia usar preto e branco. Aí depois, no outro ano, arena. Chegou convites para que as crianças conheçam o Corinthians lá, né? O Carandiru 2. Aí o que acontece? Vai ser editado. Aí o que acontece? Não podia vestir verde. As crianças não podiam vestir nada de verde. Nada de verde. Porque era proibida a entrada com roupa verde. Se a gente respeita esses locais, por que a gente não respeita o local que é a casa de Deus? Por quê? Porque nós começamos a banalizar. Então eu estou encarregado de ministrar uma palavra, de falar sobre oferta, que seja, você vai subir no altar. Então, quando eu subo no altar, o que eu tenho que ter? Respeito, ética. Eu preciso ter ética com o local. Uma coisa que você precisa entender, por exemplo, a nossa igreja hoje não faz a obrigação de você usar um paletó. Você pode usar se você quiser, mas tome cuidado com a roupa que você vai subir no altar. Roupa rasgada, roupa, né, toda, principalmente as mulheres, roupa com decote, roupa com transparência, né, os homens também. Os homens também tomar cuidado, porque hoje é umas calças baixas que aparece um palmo da cueca. Aí o irmão vai falar glória a Deus, todo mundo está vendo, né? Qual é a marca que ele usa? A gente não precisa saber qual a marca que você usa, né? Calça apertadinha, né? E, gente, a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos aonde? Nós estamos no altar. E isso também é homilética. Porque isso é a ética de como eu me visto. Outra coisa, meus irmãos, vamos subir no altar, toma banho. Toma banho, né? A ovelha, antes dela ser sacrificada, ela passava pelo banho, sabia disso? Se até as ovelhas passavam pelo banho, né? Aí o que acontece? Tomem banho, entendeu? Precisa ser o asseio, precisa ter a saúde de você estar o quê? Nossa, gente, isso é homilética. Isso é homilética. Tem que estar cheiroso, é verdade. Não só para o Espírito Santo, mas para o corpo de Cristo, né? Então, assim, esteja com o seu cabelo penteado, barba feita, né? Gente, são coisas assim que isso, porque o seu corpo fala. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. Você é. Imagine uma carta que chega para você, toda rasgada, toda amassada, toda requenqueda. Você fala assim para o carteiro, onde essa carta passou? Onde essa carta passou para poder chegar aqui? Né? Então, você é essa carta de Cristo. Então, quando você fala sobre o seu sermão, antes de você falar sobre o seu sermão, você precisa ser o sermão. Você precisa ser o sermão. Porque falar um sermão, se eu adestrar um macaco, ele vai falar. Se eu adestrar um papagaio, ele vai fazer. Mas o negócio é, eu preciso ser o sermão. Antes de falar um bom sermão, eu preciso ser esse sermão. Eu preciso ser. E eu preciso ser esse sermão com a boca fechada. As pessoas precisam ver quem eu sou com a minha boca fechada, porque quando eu abrir a minha boca, todo mundo vai sentar para me ouvir. E se sentam para me ouvir pelo que eu sou.
antes de abrir a boca. Deu para você entender que homilética não é só esse conjunto de regras que estão aqui? Homilética primeiro passa pelo quem você é? Como que você anda na rua? Como que você se comporta no meio daqueles que não são da fé? Porque na hora que você falar para ele, hoje à noite, o pastor lá na minha igreja falou para eu levar uma palavra, vai lá, me ouvir, vai lá. Né? Eu gostaria muito que você fosse lá me ouvir, eu tenho umas coisas para dizer. A pessoa vai falar, eu vou lá te ouvir, entendeu? E eu quero ver se você manda bem mesmo. Porque você já é o sermão que a pessoa está lendo. Você já é esse sermão. Então, homilética primeiro passa por mim, ok? Pelo tempo que eu também dedico ao estudo. Ao estudo. Eu preciso estudar, eu preciso me debruçar para que eu possa investigar tudo. Aí vamos para outra coisa. Eu falei sobre a roupa fala. Falei sobre o corpo fala. E aí nós vamos para outra questão. Oh, meu Deus, essa parte aí é mais... É a que pega. Vamos lá. Vamos lá. Falem comigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Pronto. É o vocabulário. Então, vamos lá de novo. 3 pratos de trigos para 3 tigres tristes. Então, vamos lá. Não, ordenado. Ordenado. Quantos pratos são? Do que tem no prato? Para quem é o prato? Qual é a emoção do tigre? Então, vamos lá de novo. Você já aprendeu. Quantidade de pratos? Vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Oh, eu escutei o meio de... Trigos. Presta atenção. Você precisa treinar a sua fala. A sua oratória passa pela fala. Nós temos 2 personagens e eu preciso escrever aqui os personagens da nossa homilética. Vamos lá, quem são esses personagens? Três o quê, pastor? 3 pratos. Vamos lá. 3 trigues. Então, vamos lá. Quem são os personagens? O primeiro personagem é o... Quem? E o segundo personagem? Receptor. Entendeu? Então, vamos lá. Nós temos o primeiro personagem, que é o locutor. O segundo, que é o receptor, aquele que ouve. Aquele que recebe a mensagem, ok? Se eu falo e você não entende o que eu falei, a culpa está em mim ou está em quem falou? Quem tá... Não. Se eu falo e você não entende, a culpa está em quem fala. Está no locutor. Está no locutor. Presta atenção, tem muitos professores que quando está dando aula, ele fala, tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não é assim que ele faz? Porque ele está querendo se fazer ser entendido. A obrigação de ser entendido está na responsabilidade de quem fala e não de quem ouve. Porque se você não está entendendo o que eu estou falando, eu não estou me fazendo entendível. Você não está conseguindo captar a minha mensagem. Então, eu preciso, de uma certa forma, mudar a forma que eu estou falando com você. Por exemplo, como uma professora de educação infantil,
Ou vou colocar lá na não educação infantil. Eu vou colocar a época em que eu era professora de alfabetização. Ah, a pior situação para uma professora é quando ela pega alguém com dislalia, descalculia e alguém que tem a famosa, que o pessoal fala que troca dislexia. Então vamos lá. A pessoa, quando ela tem uma dislexia, ela tem dificuldade no ouvir. Aí é uma patologia, que aí a culpa não é do locutor, é da pessoa que possui a dislexia. Porque quando tem palavras com P e B, o som é muito parecido. Então, o que, que acontece? Ela não consegue fazer a distinção entre uma e outra. E aquilo que você ouve é aquilo que você fala, é o que você escreve. Quem fala errado, escreve errado. Então, vamos lá. Tem muitas pessoas que têm um problema de dislalia. Qual é o problema da dislalia? O problema da dislalia é um problema na fala. Aí o problema está no locutor. O que, que é dislalia? Praneta, bicicleta, entendeu? Chicrete, entendeu? São pessoas que têm um problema, entendeu? Que precisa passar com um profissional de fono. Também é patologia. Então, tem pessoas que também, não só o problema patológico, mas tem um problema de alfabetização. Tem aquelas pessoas que não são alfabetizadas e elas falam abóbora, vassoura, né? Travesseiro, né? Subaco. E aí, o que, que acontece? Isso é um problema de alfabetização. Não é uma patologia. A dislalia é. A pessoa tem aquela língua meia, né? Aquela língua meia presa. E aí é igual cebolinha, né? Ele fala como, né? Tudo ele troca as palavras, né? O R pelo L. Então, isso é uma dislalia. O problema está na sua fala, na fala. Se você tem esse problema, precisa passar com o fono. Precisa passar com o fono para que a sua palavra seja melhor. Agora, se é um problema de. Como é que eu posso explicar? Pessoas que leem pouco têm o vocabulário pobre. Pobre. Pessoas que leem pouco não conseguem ter um vocabulário enriquecido. E muitas vezes, quando se lê, lê besteira. Então, como é que vai ser o seu vocabulário? Besta. Pobre. Pobre. Então, quando você for pregar, presta atenção. Existe no nosso cérebro, isso é uma coisa que o pastor Silas depois vai falar, isso aqui é um cérebro, faz de conta que é, parece um pão, mas não é. Existe uma coisa chamada de memória de curto prazo. E existe outra coisa chamada de memória de longo prazo. Tudo que você fala, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma mania de fala, tudo dela é caraca, caraca, caraca. Ou tem gente que fala um palavrão. Ou tem gente que fala, tem mania, entendeu? Essa memória, entendeu? Ela de curto prazo, ela vai ficar tão fixada que ela vai virar de longo prazo, porque de tanto que você fala, ela vai ficar bem enraizada lá. Quando acontecer alguma coisa com você, o que, que você vai soltar? Ei, né? É o que você mais fala. A sua repetição, a sua língua, a sua mente está aqui, ó, pertinho, ó. Onde é que está sua boca? Está aqui. Onde é que está seu cérebro? Está aqui, ó. A conexão é muito rápida. E detalhe, você precisa se ouvir. Eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam não fazer leitura silenciosa. Não. Você precisa se ouvir. Você precisa ouvir o que você está falando. Porque às vezes na leitura silenciosa você está lendo assim: a Cinderela, na meia-noite, virou de novo uma pobre. E aí o que acontece? A abóbora, a carruagem virou abóbora. Na sua mente, você está falando abóbora, porque você entende aquela palavra como abóbora. Mas se você estiver se ouvindo, você vai falar: e à meia-noite a carruagem virou abóbora. Você precisa se ouvir.
para treinar o seu cérebro de longo prazo. Como que eu mudo isso? Eu preciso colocar fichas novas aqui, ó, para elas ficarem fixadas aqui. Com tudo que você falar, que está enraizado, vai vir primeiro na sua boca. Tudo. E a gente tem muito isso quem vem do catolicismo. Vixe Maria, né? Tá na igreja, mas o que que acontece? Tá há 20 anos no evangelho, e aí do nada eles soltam, vixe Maria, Nossa Senhora da Aparecida. Então, o que que acontece? Porque a ficha de curto prazo já virou de longo prazo. E aí o que acontece? É o que solta, é as cartas que você tem, as cartas que a sua boca vai usar, o seu cérebro vai usar. Eu preciso trocar essas cartas. Tem como esquecer essas cartas? Não. Mas tem como você substituí-la. Então, eu preciso mudar a minha forma de falar. Quer ver uma coisa? Se você trabalha do lado de uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro, uma hora você vai se ver pegando, falando aquilo que ele fala. Uma hora e outra você vai falar. Uma música chiclete. Por que existem essas músicas chicletes? Do nada, entendeu? O seu cérebro está cantarolando aquela música. Por quê? Porque ela ficou grudada na sua cabeça, na sua memória de longo prazo. Entendeu? Nossa, não é verdade? É uma coisa, né? Fica ali. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que vai mudar isso na vida de vocês é o que vocês vão ouvir daqui para frente. Por exemplo, eu sou contra, entendeu? Músicas que usam português de forma errada. Por quê? Porque você acaba cantando daquela forma. Daquela forma. Eu sou amante da língua portuguesa, eu amo. Mas quer ver uma coisa cultural? Todo mineiro deixa a palavra curta. É um cafezinho, é um tiquinho, entendeu? Não é? Hã? É um pouquinho, é um cafezinho, é um tiquinho, entendeu? Eles vão fazendo, sabe assim, deixando tudo pequenininho, cortando a palavra. Daqui a pouco você está falando como? Fica uma semana em Minas. Eu fico uma semana em Minas, eu falo, dá um cafezinho. Aí eu falei, gente, a gente já está o quê? Estamos, né? Então, o meu vocábulo, ele muda pelo que eu insiro. Eu tenho que trocar o chip. E como que eu troco o chip? Lendo bons livros e ouvindo pessoas cultas. Gente, você pega um livro de Hernandes Dias Lopes, eu tenho que andar com um livro de um lado e o dicionário do outro. Porque tem palavras assim que ele fala que eu fico assim, eu nunca ouvi essa palavra. Mas ele está me desafiando a crescer. Sim ou não? Está me desafiando a crescer. Já aconteceu com você de pegar um livro e você não conseguir sair do primeiro parágrafo porque você não entendeu nada que a pessoa disse? Isso significa que o livro te venceu. Também. Se você não consegue sair daquela página porque você não está entendendo, significa que o livro te venceu. Mas quem é mais inteligente, o livro ou você? Você. Porque você pode ir até um dicionário e descobrir aquelas palavras, sim ou não? E enriquecer o seu vocábulo. Então, homilética passa pelo falar, pelo como você fala. Você já ouviu uma pessoa pregando que você fala, está falando do quê? Ou uma pessoa falando no microfone e você fala, a pessoa está. Gente, oh meu Deus, meu Pai, Senhor. Vocês já pegaram uma assim? A minha mãe escutava, né? A minha mãe escutava um tal de. Gente, que era da Deus e Amor. Davi Miranda. Oh, meu Deus, e ainda tinha alguém falando em espanhol junto. Hermanos, irmãos, nós estamos aqui nesse dia, né? Oi, né? Neste dia, não sei o quê. Aí você não sabia o que era pior, ele falando com aquela voz rouca ou alguém falando em espanhol junto. Então tem coisas que você não consegue ouvir porque a pessoa tem
uma oratória e uma língua presa. Não consegue falar palavra por palavra. Palavra por... Gente, a nossa língua portuguesa, ela é silábica. Fala comigo, silábica. E é por isso que nós temos dificuldade de aprender outra língua que não seja silábica. Por exemplo, tudo para você tem que fazer... Vamos fazer a separação silábica de apagador? Vamos lá? Apagador. Viu? E se você não falar todas as sílabas, está errada essa palavra. Se eu falar cafezinho, tá certo? Então vamos falar as sílabas de cafezinho. Vamos lá. Cafezinho. Agora tá certo. Vamos falar abóbora? Vamos lá? Abóbora. Não, vamos falar abóbora. Vamos lá? Abóbora. Abóbora. Agora vamos falar a língua portuguesa certa? Vamos lá? Abóbora. 4. Eu comi uma sílaba no abóbora. E eu, às vezes, vou pregar com essa mania de fala. Eu vou pregar com essa mania de fala. Então, eu preciso melhorar o meu vocabulário. E isso é imprescindível. Por isso que você precisa ler a Bíblia em voz alta para se ouvir e se corrigir. Então, na aula passada, no start da semana passada, eu falei sobre os pleonasmos. O que é pleonasmo, pessoas? Vamos lá, classe. O que é pleonasmo? Sair para fora, subir para cima, entrar para dentro, entendeu? Descer para baixo. Não é verdade? Não, Joe, não, Joe. Eu vou macetar tanto isso na cabeça de vocês que vocês vão. Não tem como entrar, gente, para fora. Quem entra já entra para dentro. Quem sobe já sobe para cima. Quem desce já desce para baixo. Entendeu? Não, não tem como. Então, o que que nós... É igual eu falei lá de João 11. Jesus não falou, Lázaro, saia para fora. Jesus não falou isso. Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Entendeu? Agora, esse pleonasmo a gente precisa, né, pastora Jéssica, né, trabalhar. Vamos subir lá em cima, né? Vamos subir lá em cima, né? Vamos descer lá embaixo. Entra cá para dentro e ainda é drento. Entra cá para dentro, não é? Gente, nós precisamos melhorar a nossa fala. A nossa fala. Então, a gente vai trabalhar que os pleonasmos não pode estar na minha homilética, ok? Quando vocês se apresentarem aqui, falar, então, né, pastora, Jesus disse assim para Lázaro, ela sai para fora. Eu vou falar, epa, epa, epa. Ele não falou. Quem está falando é você. Então, não existe isso na língua portuguesa. Qual outra palavra que eu falei que não existe? Muita das vezes. Não existe esse das. Muitas vezes. Não existe muita das vezes. Esse das é por sua conta. Né? Não tem isso. Hã? É por sua conta esse das. É muitas vezes e não muitas das vezes. Então nós precisamos... pastor, eu preciso ter o português polido? Eu preciso ter um português padrão? Não. Mas você precisa ter um português que a pessoa entenda o que você está dizendo. Precisa. Todas as vezes que Deus falava com um homem, ele era muito claro. Ele era muito claro. Muito claro. Ele deixava as coisas muito claras. E nós precisamos transmitir essa palavra de forma muito objetiva
e clara. Muito objetiva e clara. Então agora vamos lá. Todos de pé. Todos de pé. Então, vamos lá, todos de pé, e nós vamos fazer um exercício muito prático, né? Porque eu falei sobre a roupa fala, eu falei sobre, né, como nós a postura. Qual é a postura certa no púlpito? Qual é a postura certa no púlpito? Qual é? A postura certa. Vamos lá. É, mãos no bolso. Então, Elisana, você já está fora. Elisana já está fora. Fábio também está fora. Né? Mão no bolso? Não. Mãos cruzadas? De jeito nenhum. Mas, pastor, não tem como cruzar os braços por causa que eu vou estar segurando o microfone. Existe headset. Eu estou usando um headset. Então, vamos lá. Se no dia que você for pregar, usar um headset. Entendeu? Mãos cruzadas na hora de falar? Não. Nós temos problemas com nossos membros inferiores e superiores. Às vezes nós não sabemos onde colocar a nossa mão e não sabemos o que fazer com os nossos pés quando nós estamos em cima do altar. Não sabemos, entendeu? Então, o que que acontece, né? O que que acontece? O que que acontece quando nós estamos aqui nessa posição de pé? A pessoa que está lá embaixo, ela está sentada. Você está de pé. A sua postura fala. A sua postura fala. Por exemplo, olha as mãos da Gesa. As mãos da Gesa está aqui assim, ela não sabe onde colocar a mão dela. Ela decidiu cruzar os dedos aqui, ó. Não sabe. Quando a gente não sabe o que fazer com a nossa mão, com o nosso braço, a gente vai colocar no bolso, a gente vai cruzar as mãos, a gente vai cruzar os braços, porque a gente não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, vamos lá, relaxa os ombros. Faz assim, vamos lá, relaxa os ombros, vamos lá. Gente, os homens estão assim, ó. Parece que tem 1 quilo de gesso em cada braço. Vamos lá, gente, relaxa esse braço, entendeu? Primeira coisa que você precisa saber quando você vai enfrentar uma situação de falar em público. O coração fica acelerado. Entendeu? E quando o nosso coração fica acelerado, as pernas. Como que acontece com as pernas? As pernas tremem, né? Aí tem gente que fica andando, né? Eles ficam andando porque o que que acontece? Gente, como é difícil acompanhar alguém que fica andando direto no altar. Imagine eu ministrando aqui para vocês falando, e Jesus, quando foi no jardim, ele fez isso, e ele fez aquilo, e ele fez aquilo outro, e você tá para lá e para cá. Gente, que hora que ela vai parar? Que hora que ela vai parar? Ela já correu uma maratona no altar. Meio quilo, entendeu? Porque tá para lá e para cá e porque está nervoso. Nervoso. Então, eu vou selecionar agora 3 alunos para vir aqui à frente, né? Para poder. Ah, tem gente já fazendo assim, ó. Entendeu? Então, vamos lá. Vem o irmão Zé Maria. Esse é o nosso primeiro aluno, entendeu? Esse é o seu microfone. E você foi convidado a pregar, entendeu? A sua pregação ela é muito simples. Você vai pregar algo que eles entendam. E a sua pregação é 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Essa é a sua pregação para eles. Entendeu? E eles precisam se ouvir. Eles precisam entender o que você está falando. Está conosco nessa noite nosso pastor, né? E ele vai trazer uma palavra para o nosso coração. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Amém. A mão no, vocês já estão expert, hein?
O que que vocês perceberam nele? A primeira coisa, a mão no... E o nervosismo no... Tropeçou no trigo. No... Escorregou? Vai concentrar, entendeu? Vai concentrar, né? Vânia, a próxima aluna. Então, vamos lá. A sua pregação é uma pregação audível para eles. Eles precisam entender o que você vai falar, ok? Qual é a sua palavra hoje para ele? O peito do pé do Pedro é preto. Então, é isso que você vai falar. Eles precisam entender que o peito do pé do Pedro, ele é preto, ok? Está conosco nessa noite a pastora Vânia e ela vai nos trazer uma palavra ao teu coração. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela? Amém. Muito bem. Parabéns, entendeu? Vocês conseguiram entender qual é a cor do peito do pé do Pedro? É que? Preto, muito bem. E agora, o nosso terceiro aluno de hoje é o pastor Hermes, que vai trazer uma palavra ao nosso coração. Então, vamos lá. Pastor Hermes, que está conosco nessa noite, tem uma palavra, né, para o coração dos nossos irmãos, que é o 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Essa palavra ao coração dos nossos amados. Está conosco nessa noite, pastor Hermes, e ele vai trazer uma palavra ao teu coração. Aplaudir Jesus. Viu? Boa noite. Ah! Muito bem, muito bem. Qual é a tristeza do coração desses tigres? Né? A fome. Então, presta atenção, gente. Essa questão que eu falei da postura, mãos, pés, ela é muito importante, né? A pastora está assim, ó. A pastora já está com as mãos para cá, né, pastora? A Jéssica está com as mãos ali. Eu estou acompanhando, né? Geralmente, gente, essa posição é a posição das pessoas que estão possessas de demônio, tá? Então, então, pega-se a pessoa e a pessoa fica, não saio, eu não saio, não é verdade? Então, imagine vocês assim no altar, gente. As mãos. Hoje a gente aprendeu também a importância de onde nós colocamos as nossas mãos. Se você tem problema em usar um headset, a pessoa te oferecer um headset para falar, segure na base do local onde você vai ministrar para poder você ter controle das suas mãos. Coloque as mãos na base. Se você não sabe o que fazer com ela, põe as mãos na base. E se você tiver com um microfone, né, sem fio, use para segurar. E o que eu faço com essa mão? Geralmente a gente usa para... A mulher gesticula bastante quando ela fala, o homem gesticula menos. Mas no caso, você pode gesticular. Use para gesticular. Não fique falando com a mão assim, ó. Então, Jesus, que não sei o quê, e nananã, né? Use a sua mão mais para gesticular, ok? Então, hoje nós aprendemos sobre a função do locutor, a função do receptor. Aprendemos sobre a questão das doenças, que são as doenças, não vou falar nem dos doenças, as patologias que nos impede o receptor e também impede o locutor. E hoje nós falamos sobre postura e sobre estrutura. E na próxima aula, eu espero que vocês estejam com suas mãos livres, né? Suas mãos não ficam para trás, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe.
Pode sentar. Eu quero encerrar essa aula para você que está nos assistindo, desejando que você possa, na sua casa, aprender um pouco mais, lendo bons livros. Né? Que livro que eu posso indicar para vocês? Né? Comece com livros do Hernandes Dias Lopes. São livros maravilhosos, vai enriquecer o vocabulário de vocês. Não são caros, tem livros dele que são sermões que ele já pregou e virou livro. Então, esses livros são fininhos, né? E são livros muito, muito bons. Deus abençoe. Obrigada.